Bem-vindos ao nosso canal, em mais uma oportunidade para falar sobre o doce e consolador Evangelho de Cristo. Antes de entrarmos no assunto de hoje, um assunto interessantíssimo, por favor, se inscreva no nosso canal, dê um like, uma curtida, isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. O tema de hoje é um tema que eu recebi bastante mensagens, me pedindo para comentar sobre esse assunto, que é o assunto da reencarnação. Há uma passagem, não uma, mas várias passagens, que Jesus comenta um pouco sobre isso, e aí me pediram, Gustavo, por favor, fale um pouquinho mais do que você acha e entende desse assunto. Então há uma passagem maravilhosa de Jesus que traz essa questão da reencarnação, da pluralidade das existências, que seria aquela que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus, ele em uma conversa com um senador dos judeus, ou seja, um cara muito importante para os judeus, esse senador procura Jesus e na calada da noite ele vai até onde Jesus está e Jesus o atende com aquela serenidade, tranquilidade, junto com o apóstolo João. E lá ele tem essa inesquecível palavra com Nicodemos. Nicodemos, ele diz para Jesus, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Para você ver, Nicodemos, ele tinha um coração muito bom. Porque a maioria dos judeus fariseus buscavam uma forma de incriminar Jesus. Buscavam uma forma de desqualificar as obras de amor que ele trazia. As curas, os milagres, muitos judeus falavam que aquilo eram obras de demônios, do diabo. Como coisas tão boas podem sair de um espírito inferior, ou seja, de um demônio, um espírito do mal. Então, Nicodemos é diferente. Ele respeita Jesus. E ele buscava um sentido. Ele que era um estudioso das leis. E ele pergunta exatamente a Jesus, E aí Jesus lhe responde, em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos se assusta, mas como pode um homem, já sendo velho, nascer novamente? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Veja a pergunta. Se Jesus não concordasse com isso, ele já teria ali resolvido a questão. Não é bem isso, Nicodemos. Mas Jesus continua. Em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí ele é claro, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aqui eu destaco, Então Jesus poderia ter dito para ele, se o dogma da reencarnação fosse incorreto. Mas ele não. Ele traz evidências. Ele fala, olha, se um homem ele não renasce da água, e aqui nós vamos falar sobre essa questão da água e do Espírito, ele não entra no reino de Deus. Água que eu já adianto no sentido material, se ele não renasce na matéria,
ele não pode entrar no reino de Deus. E aí ele deixa bem claro, o que é nascido da carne é carne, corpo físico, né? Mas também o que é nascido do espírito é espírito. Então ele separa corpo, espírito, corpo, alma, como você bem entende. Então essa passagem ela é muito interessante. Muitos entendem que essa renascer da água, Cristo, né, está falando sobre a questão do batismo, né? Mas aqui é um pouco forçoso a gente pensar que Jesus está falando do batismo. Uma questão simples. Lembrando que o batismo, né, muito feito por João Batista no Rio Jordão, ele era algo provocativo para que as pessoas mudassem de vida, deixassem os seus erros para trás. Era um marco. A partir de hoje, você é uma nova pessoa. Mas o que adianta ser batizado se não mudar o coração? Jesus não fala que você vai ser batizado aqui várias vezes. Aqui ele traz, tem que renascer de novo. E não é renascer uma vez, não. Renascer milhares de vezes. Quantas pessoas são batizadas e são pessoas ruins? Elas não entrarão, não poderão ver o reino de Deus. Mas interpretemos sempre o Evangelho no seu sentido amplo. Olhemos outras passagens de Jesus. Outra questão, antes de falar de outras passagens, falar um pouquinho mais sobre a água. O povo da época de Jesus tinha um conhecimento muito limitado sobre a ciência, né? E eles acreditavam que a água era o elemento gerador absoluto. Inclusive, em Gênesis, tem as passagens, né, que o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos. Veja, é o elemento material. Então, aí faz muito sentido as palavras de Jesus, mais sentido ainda. Mas não olhemos só para esse trecho do Evangelho, olhemos também para outras partes. Primeiro, quando Jesus, reunido com os seus apóstolos, ele pergunta, isso está em Mateus, né? Mateus capítulo 16, também tem em Marcos, ele pergunta, né, quem dizem que eu sou? E aí eles respondem. Dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas, ou seja, seres que já viveram. Olha de novo aqui a reencarnação. Jesus poderia ter combatido se isso fosse uma ideia errada, não estivesse dentro do seu evangelho, como fez diversas vezes. Ele disse, eu não vim destruir as leis, mas sim cumpri-las. Veio Jesus trazer o entendimento das Escrituras Sagradas. Quando ele fala sobre os milagres que ele operava no sábado. Os judeus não admitiam que Jesus fizesse o bem, fizesse as suas obras de caridade, de amor, de cura, nos sábados. E Jesus fala, Deus trabalha até hoje, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Se um animal seu cai em um poço, você vai deixá-lo agonizando ou vai lá ajudar? Só porque é sábado eu não posso fazer o bem? Então Jesus veio tirar um pouco desses entendimentos, né, equivocados dos judeus. Também Jesus fala sobre o lavar as mãos antes de comer. Propositalmente não lavou as mãos, né? E aí ele fala, não é o que entra na boca que macula o homem, que torna o homem puro, mas sim o que sai da boca, do coração. Certo? Então, aqui é muito claro que existia já um entendimento. Jesus, em nenhum momento, combate isso. E ele ainda diz o seguinte, ele diz também em Mateus, capítulo 17,
Seus discípulos então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. É verdade. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E aí, os discípulos compreenderam que fora de João Batista que eles lhe falaram. Isso está no Evangelho, está na Bíblia. Como explica? São palavras categóricas, Jesus não deixa dúvidas. Então não interpretemos só Nicodemos, aquele trecho, busquemos outros trechos. Vamos interpretar o Evangelho de forma raciocinada e sistêmica. Veja, ele fala, Elias já veio, não o reconheceram. Maltrataram Elias e maltrataram. João Batista foi decapitado. E assim também farão com o Filho do Homem. Em outro momento, também, em outra passagem, né, ele também é muito claro, né, nesse sentido de João Batista ser Elias. Veja, está em Mateus capítulo 11, versículos 12 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Mais uma vez. Aqui não tem alegoria. Repito, ele mesmo é o Elias que há de vir. Em João, capítulo 1, há algumas perguntas a João Batista e eles perguntam para João Batista se ele era Elias. Ele nega. O que é muito compreensível. João Batista falar, não, eu não sou Elias. Porque nós, seres encarnados, não lembramos de quem normalmente, depende do estado, do propósito, dos desígnios, mas, porque nós vamos falar disso ainda hoje, há pessoas que lembram. Mas João Batista, como nós também não sabemos quem nós somos. E isso há um propósito divino, porque Deus tudo faz de inteligente. Então aqui também muito claro, né? E compreensível João falar, eu não sou o Elias. Sim, compreensível, porque nós também não lembramos. Mas Jesus, o emissário divino, com toda a sua elevação, sabia exatamente quem era quem. Então, Jesus diz aí em duas passagens muito claramente que João Batista era o Elias reencarnado. Levanta essas questões dizendo o seguinte, por que é importante sabermos se existe reencarnação ou não? Eu vejo isso de muita importância. Primeiro, para entendermos o sentido do Evangelho como um todo. E nós vamos ver mais adiante sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque os mansos, Jesus sempre disse para buscarmos o reino de Deus, as riquezas celestes, porque ele promete a terra aos mansos. Será que não é porque futuramente os mansos reencarnarão na terra quando o mundo estiver feliz? Um mundo de felicidade, um planeta de felicidade? E a Terra pertencerá a essa categoria de espíritos? Perguntas. Mas o importante de entender a reencarnação não é só fechar o entendimento sobre o Evangelho, mas sim trazer um sentido para a nossa vida, para entender a justiça divina, a misericórdia de Deus, o amor. Como nós falamos que Deus é misericordioso, se Ele te condena eternamente para o céu, para o inferno, ou para o privilégio de ir para o céu? Qual a misericórdia divina para essas penas eternas? Ou para aquele que não acredita em nada, acabou depois do túmulo? Por que eu devo me transformar, melhorar, amar o próximo, se eu acredito que após a morte não há nada?
Qual o propósito? Então a reencarnação traz o que Jesus sempre disse sobre a vida futura. Com a vida futura, nós precisamos nos preocupar hoje com o nosso espírito. Se a gente pensar que o que nós fazemos hoje teremos consequências amanhã, nessa vida ou em outra, começamos a entender o porquê sofremos. Por quê? Né? Por quê? Um pai, uma mãe perdem seus filhos. Porque uma criança recém-nascida com horas de existência possui uma doença, é internada na UTI, sofre, vem a óbito. O que ela fez para merecer? Alguns dizem sofrimento, uma prova para os pais. Com certeza é uma prova enorme para os pais. E para a criança? Ela veio então só para satisfazer a vontade dos pais. Ela não tinha nada a vir fazer neste mundo. Então é importante pensarmos nisso, porque ao invés de reclamarmos, de nos queixarmos, de nos desesperarmos, nós compreendemos, nós entendemos, nós sentimos, nós aceitamos. Isso é importante. Por isso a importância, né, do Evangelho. Hoje nós vemos no mundo, no Brasil especialmente, uma alta taxa de suicídio, não mais só em adultos da terceira idade que estão desgostosos com a vida, não. Adolescentes, crianças, pré-adolescentes perderam o sentido da vida. Falta evangelho em casa, falta. Mas falta compreender de que a morte não é o fim. De que se os problemas que você tem aqui não resolvem com o fechar do olho físico para sempre. A vida continua. Temos as nossas colheitas de tudo que plantamos. Isso é importante. Como explicar também as crianças que nascem com enormes deficiências, né? Nada fizeram para merecer. E os casos de siameses? Como explicar os casos de siameses? Né? Isso é muito interessante também. Nós temos dois seres que nascem juntos, colados, dividindo o mesmo corpo, tendo que um ficar ao lado do outro por 24 horas. Será que estes irmãos em vidas anteriores não foram grandes algozes? Será que um não fez mal para o outro e tiveram oportunidades de ouro para se amarem? Porque Deus é misericórdia. E aí ele diz, olha, vocês erraram demais. Eu vou te dar outra oportunidade, vocês vão nascer na mesma família. Construa o amor. E eles nasceram, brigaram. Um irmão matou o outro irmão. Vemos isso. E aí, olha, então, não tem jeito. Vocês precisam se amar, porque Deus é amor. Vocês vão nascer juntos, grudados no mesmo corpo. Vão aprender a se amar. E aí, nascem siameses. Tendo que conviver um ao lado do outro. Dividindo o mesmo corpo, os mesmos órgãos. Faz sentido? O evangelho tem que tocar o coração, tem que fazer sentido. Como explicar às crianças que nascem com um dom absurdo, tocam piano ou instrumentos musicais que você fica de queixo caído? Pessoas levariam anos e anos de estudo, de prática, a vida inteira talvez, e a criança de 5, 6 anos, numa habilidade, num dom incrível. Da onde vem isso? É um dom. Mas da onde vem? Será que em outras existências não foi um pianista nato? Não foi um grande músico? Não trouxe isso na bagagem, na psicologia, né? No subconsciente? E aí, outra questão
que há relatos, pesquisem na internet, inclusive o assunto é tão sério que a Universidade de Minas Gerais está estudando o assunto. Crianças ou pessoas que se lembram de vidas passadas. Há matérias, várias matérias e vídeos, crianças que lembram do que foram, que nascem, tem a marca de nascença, falam, aqui aconteceu isso na vida anterior, vai resgatar. Então há uma universidade fazendo uma pesquisa com várias pessoas, estudando, é a ciência avançando. E um dia vai ser explicado. Qual o propósito dessas crianças lembrarem? Será que Deus não permite que isso ocorra para instigar a ciência a avançar, para compreendermos que nós estamos conectados, que de fato nós voltamos ao globo terrestre, assim como Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra? Então, a reencarnação nos ajuda a compreender a vida, a reclamar menos. Reclamar menos, que nos traz uma energia terrível e nos ajuda a compreender mais, a amar mais, a cuidarmos mais do nosso espírito. Se não for assim, qual o sentido? Tem um vídeo muito interessante, né? Que alguns dizem, inclusive, né? Não, eu vou ser uma boa pessoa porque depois eu vou para o céu. Né? Mas, pense, nós somos eternos, somos espíritos imortais. Então você vive 80 anos, 70 anos, 100 anos que seja, para ficar a eternidade parado, sem fazer absolutamente nada, na beira de um rio lindo, tocando um violino? E o que dizer dos primatas? Os primeiros seres que vieram à Terra, viveram 30, 40 anos, também estão lá até hoje, se a gente pensar assim. O mundo é evolução. Por que nós não somos? Por que o nosso espírito não é evolução? Pense, também somos evolução. Por isso Jesus diz, é preciso nascer de novo, porque em uma só existência não conseguimos atingir o ápice de pureza para ver o reino de Deus. Só verão a Deus os puros de coração. Quem hoje consegue a pureza em uma só existência? São raros. Por isso precisamos renascer, renascer e renascer. É isso que Jesus traz para Nicodemos. Precisamos renascer várias vezes. Tirarmos as nossas características negativas, reformarmos o nosso eu interior. Vamos nos depurando, ficando leve, até o momento que estaremos perfeitos, disse-nos Jesus, sede perfeitos. Seremos. Nessa existência, não. Podemos melhorar. Ser perfeito nessa existência é muito difícil. Mas temos que dar o primeiro passo. Tem uma palestra maravilhosa do Dr. Sérgio Felipe. E aí ele traz um conto, né, me permita a dizer para você, uma mãe muito humilde, trabalhadora, com o seu filho, moram na favela. E logo, aos 12, 13 anos, o menino começa a se envolver com pessoas erradas. Aos 15, começa a se envolver com tráfico de drogas. Aos 17, 18 anos, começa a realizar os primeiros assaltos. Aos 20 anos, mata uma pessoa. E num confronto com a polícia, acaba falecendo. Esta mãe fica com a dor, que é a pior dor do mundo, a perda de um filho. Continua a sua vida, honesta, trabalhando, sem reclamar, ajudando o próximo. E aí, ela também acaba morrendo, já na velhice. Chega ao céu e Deus o espera. Você foi muito bom. Parabéns, vem aqui para o paraíso. Qual a primeira pergunta que esta mãe vai fazer? Cadê
o meu filho. Só isso que eu quero. E aí Deus vai falar, olha, seu filho foi um mau filho, tirou a vida de uma outra pessoa, cometeu várias atitudes erradas, ele se encontra no inferno. O que esta mãe vai dizer? Eu quero ir lá. Eu fico no lugar dele. Não. Deus falará para ela, não. Não é possível, há uma grande diferença entre vocês. Vocês não vão mais se ver, ele está no inferno, você aqui no céu. Esse é o sentido, essa é a misericórdia divina. Pensemos. Se a vida é uma escola, se nós com as nossas crianças, quando a criança ela não vai bem no ano, ela tem que repetir de ano, porque com a vida será diferente. Essas palavras são não exatas, mas nesse contexto do Dr. Sérgio Felipe, procurem essa palestra. Na verdade é um vídeo curto, mas é muito maravilhoso. Então, é por isso que eu trouxe, pediram muito para falar sobre esse assunto, e aí eu trouxe porque eu julgo muito relevante para falarmos do Evangelho, para entendermos o Evangelho de Jesus. Quando ele fala bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Por que eu tenho que sofrer para ser feliz? Se você olhar todo o Novo Testamento, até às vezes em alguns trechos do Velho Testamento, eu tenho que sofrer. Por que eu tenho que sofrer para chegar a Deus? Porque quando eu sofro, eu estou resgatando erros do passado. Estou me libertando, estou aprendendo, estou evoluindo. É por isso que buscamos. Então aqui está a chave para mudarmos, a chave para caminharmos a Deus. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado. Se você também tiver algum tema, alguma sugestão, encaminhe para a gente. Nós vamos comentar, conversar. Tá bem? Fiquem com Deus. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.